É um grande prazer que a gente começa mais uma live promovida pela NTW Franquia Contábil. Dessa vez eu conto com a presença do meu grande amigo Alexandre Castro. Alexandre Castro está falando lá de Teresópolis, Alexandre, hoje? Sim, Teresópolis e muito frio. Nossa, eu imagino. Alexandre é diretor executivo da NTW Teresópolis e NTW Juiz de Fora Santa Helena. Alexandre, bem-vindo a mais esse momento, no qual a gente vai estar com um tema bem bacana aí para a gente estar discutindo, né, nesse final de tarde do dia 29 de junho, né, falar sobre contabilidade, uma coisa que sempre dá muito prazer, né, falar da profissão, falar do mercado, falar de todas as tendências, tudo que está acontecendo no mercado contábil, né, e no segundo tempo a gente falar um pouquinho sobre os benefícios de participar de uma rede de franquia. Alexandre, bem-vindo. É um prazer estar contigo aqui nesse momento. Prazer é meu amigo Nathaniel. É sempre muito bom a gente falar um pouquinho sobre contabilidade, como é que está o mercado atualmente. Nós que somos muito entusiasmados com a profissão, né? A gente realmente está fora da curva e sempre é bom a gente compartilhar nossas experiências. Então, assim, o intuito de participar dessa live é realmente a gente poder mostrar toda a nossa trajetória, experiência e, de certa forma, contribuir para os colegas profissionais da contabilidade. É sempre um prazer muito grande participar. Muito obrigado pelo convite. Não, bacana. É sempre um prazer tê-lo conosco, Alexandre. Alexandre, que também é delegado do Conselho de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis. Bem, pessoal, o nosso grande desafio nessa tarde de hoje é falar um pouquinho sobre a evolução do mercado contábil e todas as tendências, tudo que a gente enxerga de uma profissão, de um mercado que está em constante transformação. Talvez um dos grandes segmentos que foi impactado nesse período de pandemia, não porque a gente teve que ficar fechado, mas porque todas as medidas do governo no sentido de manter o emprego, no sentido de ajudar os empresários a passarem por essa crise, de alguma forma teve um impacto direto no dia a dia dos profissionais contábeis. Né? Praticamente todas as medidas provisórias, elas demandavam alguma atividade extra desse profissional tão importante para o desenvolvimento do nosso país. E ele teve que atender a todas essas demandas, vivendo também a pandemia, vivendo todas as dificuldades que a população, de uma forma geral, viveu no mundo. Né? E isso sempre traz alguns aprendizados, né? E a gente sempre procura, diante de todo novo desafio, toda nova dificuldade que surge, a gente sair com alguma lição para que a gente tenha sempre um comportamento de estar olhando para frente, de estar evoluindo, de estar fazendo coisas novas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Alexandre, por favor, você sinaliza para mim quando tiver ok. Está ok, já está aparecendo. Maravilha, pessoal. Então está aqui o tema do nosso bate-papo, evolução do mercado contábil e os benefícios em fazer parte de uma rede de franquias. Então, como eu disse agora há pouco, a gente vai dividir essa apresentação em dois momentos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado contábil, os seus desafios, né, o que tem evoluído, o que tem surgido de novo, o que a gente pode fazer para poder estar cada dia mais aderente a esse novo profissional que o mercado demanda. E numa segunda etapa, o Alexandre vai falar um pouquinho para a gente do que o fez escolher a NTW, o que o fez escolher participar de uma rede de franquias. Ele, um profissional que já tinha uma trajetória consolidada, já tinha escritório de porte bacana na cidade de Teresópolis, mas ainda assim ele fez a opção pela uma conversão de marca. Mas vamos lá, pessoal. Antes de falar de evolução de mercado contábil, eu queria convidar cada um de vocês, profissionais contábeis, a fazer essa seguinte reflexão. Né? Aí eu
o que eu queria é que cada um olhasse para dentro e refletisse sobre qual que é a sua visão do futuro do seu negócio contábil. Não do mercado contábil de uma forma geral, do seu negócio contábil, da sua organização contábil ou do seu escritório contábil, use o termo que for mais comum na sua região, mas olhe para dentro, sabe? E faça essa reflexão. Qual que é a minha visão do futuro do meu negócio contábil? Porque esse mercado ele está transformando, né? Esse mercado ele está em constante movimentação e esse mercado ele apresenta para o profissional contábil, por muitas das vezes, algumas dores que são comuns. A partir, tirando a dor de empreender, né? É sempre um desafio empreender, é sempre um desafio começar um negócio contábil do zero. A partir do momento que esse negócio se iniciou, vem outros desafios, né? Surgem outras dores. E aqui a gente vai trazer para vocês algumas dores que são comuns para profissionais do mercado contábil. Né? Tem uma dor que é muito comum, que é a dificuldade de captar clientes. Né? Infelizmente, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na faculdade, na universidade, a gente nunca teve nenhuma cadeira sobre mercado. Mercado sob a perspectiva do mercado que você vai atender, sob a perspectiva de como que você vai interagir com esse mercado, como que você vai fazer para captar novos clientes, quais são as estratégias que deverão ser adotadas, né? E aí isso se torna uma dor muito grande. Isso, por muitas das vezes, se torna uma grande barreira de crescimento de boa parte dos escritórios contábeis. Isso porque acaba que vem muito associado a uma falta de treinamento até das escolas do nosso país, onde a gente tem um modelo de educação que ela não promove o desenvolvimento da fala, não promove o desenvolvimento da promoção da imagem pessoal dos seus acadêmicos, dos seus estudantes. E isso é muito ruim, né? A gente começa a viver lá no próprio banco da faculdade aquela ansiedade desde o primeiro período até o momento da apresentação do TCC, de como que eu vou me comportar no dia do TCC. Né? Então, isso tudo acaba prejudicando esse profissional a trabalhar a promoção do negócio dele como negócio. Né? Então, essa é uma grande dor de boa parte dos profissionais contábeis. E aí vem uma segunda dor, que não basta a gente vender serviço contábil, a gente ainda tem um desafio maior, que é o de fazer a entrega. Né? Entregar tudo aquilo que foi prometido para o cliente. E a forma mais fácil da gente fazer isso é por meio de processos internos bem definidos. A equipe saber o que ela tem que fazer a partir do momento que aconteceu uma captação de cliente, né? Como é que vai ser o processo de inserção desse cliente na estrutura contábil, quem atende quem, o que deve ser feito nos primeiros dias, o que deve ser feito no primeiro mês, e como que esse atendimento vai ser conduzido daí em diante. Isso por quê, pessoal? Isso para que o padrão de qualidade não seja o padrão de atendimento do dono do escritório contábil. Senão isso acaba sendo uma âncora para o crescimento desse escritório contábil. Né? A qualidade ela tem que ser da organização contábil. E a gente só consegue atingir uma qualidade de entrega quando a gente tem processos bem definidos e equipe treinada. Porque senão acaba caindo numa outra dor do mercado contábil, que é a dificuldade de retenção de clientes. Ou seja, tem lá atrás um esforço muito grande para captar, onde promessas são feitas para poder atender a necessidade, a expectativa daquele cliente, mas a falta de processos internos bem definidos acabam prejudicando a entrega. Se prejudica a entrega, esse cliente fica insatisfeito. E toda insatisfação, ela passa por um nível de tolerância. Atingir o nível máximo de tolerância daquele cliente, ele vai embora. Né? E mais do que embora, ele vai embora e vai falando mal. E aí impacta diretamente a reputação do profissional contábil.
E aí, essa perda de cliente, ela passa a ser uma grande ameaça para essa organização. Mas beleza, né? Vou trabalhar também a hipótese de uma organização contábil que consegue fazer captação, está crescendo, né? Está crescendo porque ela está captando, está crescendo porque ela não está perdendo cliente e tem bons processos internos. Surge por muitas das vezes o que a gente começa a presenciar agora no nosso país, que é uma dificuldade no processo de sucessão. A gente tem uma profissão onde os pioneiros no empreendedorismo contábil, eles começam a atingir uma idade mais avançada e vários deles tiveram uma dificuldade muito grande de formar sucessor. Isso se deu muito até em função de comportamento de alguns profissionais, né? E a gente vê isso muito no mercado. É aquele profissional que não valoriza a sua profissão, é aquele profissional que tem uma postura de sempre se apresentar como um profissional super, hiper, mega ocupado, que vive no nível de estresse lá em cima, que chega em casa sempre cansado. Então, qual que é a imagem que ele está passando para o filho? Muito dificilmente vai ser de um profissional no qual o filho se espelha e quer seguir. E aí não é muito raro a gente ver profissionais contábeis, empresários contábeis bem-sucedidos que olham para o lado e fazem o seguinte questionamento: e agora? Eu vou passar o bastão para quem? Eu tenho uma história bonita, eu tenho uma trajetória na qual eu me orgulho, mas a minha filha foi fazer medicina, meu filho foi fazer engenharia, minha outra filha partiu para a área acadêmica e já está no mestrado, no doutorado, e a minha organização contábil? O que eu faço? Né? Então, são grandes dores e, por muitas das vezes, elas não acontecem de forma isolada. Por muitas das vezes, elas vêm em conjunto. Né? É dificuldade de sucessão, mas associada a uma dificuldade de captar cliente, associada a uma perda de cliente, associada a uma falta de processos internos. Isso torna o dia a dia desse profissional contábil muito mais difícil, muito mais estressante, muito mais escuro, sob a perspectiva de gestão, que é quando a gente tem, em alguns momentos, a concentração dessas dores. Ou seja, não é mais só a dor nas costas, é a dor nas costas, é a dor no joelho, é a dor na barriga, dói daqui, dói dali, e vai ficando cada vez mais difícil sair da cama. E como não bastasse, né, Alexandre, a gente tem também uma mudança no perfil do empreendedor brasileiro. Não é mais aquele empreendedor brasileiro de alguns anos atrás, né, Alexandre? Hoje a gente tem um empreendedor brasileiro muito mais tecnológico. Sem dúvida. A tecnologia ela veio para inovar completamente a nossa profissão. Então, assim, o profissional que ele não se atualizar nessa parte tecnológica, ele vai ficar para trás. Ele vai começar a perder mercado e, com isso, ele vai entrar nesse problema que você falou, que vai gerar a questão da sucessão, que é o desânimo. Então, ele vai começar a desanimar da profissão, a se desgastar cada vez mais e não vai conseguir acompanhar toda essa mudança do mercado. Então, assim, a tecnologia hoje é importantíssimo para a gente dar sequência na nossa profissão. Exatamente. E sem estar próximo, estar conversando com a tecnologia, fica difícil também da gente conversar com o empresário, não o empresário contábil, o empresário, o empreendedor, nosso cliente, que também está muito tecnológico, né? Hoje a gente começa a ver a geração que já nasceu com o celular na mão, começando a empreender. Né? Basta a gente lembrar o tanto que está tudo muito conectado, que ontem, nos primeiros segundos após a polícia conseguir, enfim, né, capturar o Lázaro, o Brasil inteiro já sabia, já tinha imagem, já tinha vídeo, já tinha foto, já tinha tudo, está todo mundo conectado, né? Está todo mundo informado, não só de informações gerais, mas informações de interesse.
Né? Muito dificilmente a gente hoje pega algum cliente que já não fez alguma pesquisa sobre a atividade que ele pretende empreender. Muito dificilmente a gente pega um empresário, um empreendedor, alguém que pretende empreender, que já não sabe que Simples Nacional existe anexo 3, existe anexo 4, existe anexo 5. Poxa, está todo mundo buscando informação. Né? O que mais tem é conteúdo. Nathaniel, eu aqui, na minha região, eu tenho clientes aqui que eles são tão bem informados que eu tenho que ir para a reunião muito bem preparado. Porque exatamente. Muitos já têm um conhecimento tributário tão grande que eles falam de igual comigo. E isso é bom. Isso, para nós profissionais, é muito bom, porque acaba valorizando mais a nossa profissão. Exatamente. Só que aí, né, Alexandre, começa a exigir mais desse profissional contábil. Não dá mais para chegar no lero-lero. Ah, eu vou lá e é só um bate-papo e eu vou falar. Não. Tem que estar preparado. Né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que. O mercado começa a exigir não mais só o conhecimento e habilidade na área contábil. A gente tem que entender de gestão, a gente tem que entender de liderança, a gente tem que entender de planejamento, a gente tem que conhecer o segmento daquele prospect ou daquele cliente para a gente despertar interesse em que ele converse com a gente. Né? Porque esse cara não... Você nunca vai fidelizar alguém se o seu conteúdo entregar somente dúvidas técnicas contábeis. Não, você vai ser mais um nessa passagem, rapidamente você vai ser substituído. É só lembrar o que a informação impacta no nosso dia a dia. Se a gente vai numa consulta médica, eu estou com a dor no joelho, antes de chegar nessa consulta eu já estou pesquisando, já estou no Google. Durante a consulta, na hora que o médico vai falando, você já vai pesquisando. Será que esse médico está falando a coisa certa mesmo? Na hora que ele dá o diagnóstico, você já faz uma outra consulta para ver se procede aquilo. Então, o ser humano ficou muito mais questionador a partir do momento que essa informação começou a ser disseminada de uma forma mais rápida. E mais do que isso, a formação acadêmica, hoje, ela está muito mais consolidada do que alguns anos atrás. Não é muito raro a gente deparar com empresários com boa formação acadêmica, o que no passado era mais difícil. Né? Se a gente pega o MEC, o grande desafio do MEC, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, era romper a casa dos 2 dígitos da população com nível superior. Então, a gente já passou isso e a gente vê um crescimento muito grande e rápido na oferta de educação superior. Então, a gente começa a pegar empresários mais bem preparados. Então, é importante que nós, profissionais da contabilidade, a gente desenvolva habilidades tecnológicas, que a gente esteja bem informado e que a gente esteja preparado para atender profissionais que têm boa formação, que têm conhecimento, que têm informação, não informação rasa, superficial, mas informação para poder fazer uma discussão mais rica. E como não bastasse, né, tudo que a tecnologia tem provocado, na profissão contábil ela veio em ondas. Talvez a primeira onda tenha sido lá atrás, eu peguei pouco ela, mas foi a fase da automação, quando os computadores chegaram nos escritórios contábeis, e aí tudo aquilo que era feito por meio de, poxa, eu escuto histórias dos livros diários de gelatina, não sei o quê, e aí veio o computador e facilitou a vida do empresário contábil. Né? Então, ele ganhou agilidade, né? Ele conseguiu dar um primeiro passo, poxa, aquilo foi um baita avanço no sentido de ter uma informação mais bem estruturada, uma informação mais padronizada e, consequentemente, entregou mais informações também para o fisco. Avançou um pouquinho mais, sistemas evoluíram, né? O próprio fisco evoluiu, e eu acredito que talvez o fisco promoveu a grande virada no mercado contábil, que foi com o SPED.
né, onde houve meio que uma desmaterialização da contabilidade. Aquele mundo de papéis que a gente recebia começou a não fazer mais sentido transitar em malote. Né? Então, aqui foi o começo do fim do malote. São as capturas de XML, são as informações transitando por meio de arquivos eletrônicos, né? E aquele volume absurdo de papel começou a não fazer mais sentido. Como de fato não faz, consome tempo, consome energia, consome recursos financeiros, e há muito tempo, né, há algum tempo, a gente já tem isso a nosso favor. Né? Não faz mais muito sentido a gente ficar fazendo conta de número de notas, cara, isso tudo hoje você importa. Isso tudo a gente importa. Para isso tudo hoje tem solução, tem sistema que facilita a nossa vida. Né? Então, o quanto eu estou atento ao que tem de tecnologia e o quanto que essa tecnologia está ajudando o meu negócio. E avançou um pouquinho mais, a gente viu a entrada da robotização nos escritórios contábeis, que é diferente até da inteligência artificial. Que a inteligência artificial é o software aprendendo e o software fazendo uma série de classificações contábeis, o software contábil fazendo escrituração contábil, o software fazendo escrituração fiscal, o software auditando a movimentação daquela empresa, e naquilo que não cabia a inteligência artificial, começou a surgir robozinho, que nem fantasma, movimentando o mouse para executar tarefas repetitivas. E com isso também entregar produtividade para os escritórios contábeis. Não fazia mais sentido eu ter alguém para poder ficar mexendo o mouse, não faz mais sentido eu ter alguém para ficar separando o documento para distribuir entre os departamentos. Eu tenho que focar em tecnologia, focar em processo. E agora, nesse mundo pós, ou nem vivemos o pós ainda, né? Ainda estamos no meio de uma pandemia, surgiu de forma forçada a necessidade de irmos para o home office. E aí foi uma outra guinada que o mercado contábil teve. Né? Ele não baixou as portas, ele teve que permanecer rodando, ele teve que permanecer funcionando para poder atender todas as demandas dos clientes, todas as demandas do mercado, e fez um excelente trabalho no sentido de dar respostas ágeis, precisas aos seus clientes, no que diz respeito, em especial, ao atendimento de todas essas MPs que foram editadas, mas com a estrutura funcionando de fora daquela estrutura física contábil. Eu acredito, Alexandre, que em Teresópolis também você tinha, se não toda a equipe, parte da equipe trabalhando de home office, não teve? Sim, aqui a gente teve até a novidade que foi a questão do rodízio de CPF, né? Foi a primeira cidade no Brasil a implantar esse rodízio, então a gente acabou precisando deslocar alguns colaboradores para trabalhar em home office, parte da equipe trabalhando aqui internamente e parte em home office. E a gente viu que funciona. Então, assim, hoje você pode ter um profissional hoje à distância que for. Ele pode ser de São Paulo e trabalhar aqui, para mim, em Teresópolis. Então, assim, não existe mais fronteiras, né? Diante desse e essa, né, Alexandre, é a grande sacada, é o grande aprendizado. Né? Se até um tempo atrás a gente tinha dificuldade de atrair mão de obra qualificada para certas atividades, se ela pudesse ser executada de forma remota, acabou essa dificuldade. Né? Se você conseguiu pegar a tua equipe e colocar o teu funcionário na tua cidade, por menor que ela seja, para trabalhar de casa, meu amigo, minha amiga, esse cara pode estar em qualquer lugar do mundo. Não vai fazer a menor diferença. É claro que isso exige uma estrutura melhor, né? A gente tem que ter internet melhor, tem uma 5G pontando aí que deve acontecer em 2022 e vai transformar, né, todo esse mercado no nosso país, mas mais do que tecnologia, a gente tem que ter processos preparados para essa rotina à distância.
né? Numa profissão onde a informação, o conhecimento, ele se modifica numa velocidade tão grande, é preciso ter processos para definir como que vai ser a multiplicação desse conhecimento, como que você vai fechar entendimento, como que você vai definir padrão de trabalho, estando com a equipe toda distribuída, cada um na tua casa, cada um no teu espaço, né? Mas foi uma das grandes mudanças, talvez a principal mudança que a gente teve no mercado contábil, que foi o aprender a trabalhar à distância, né? E mais do que isso, com uma pressão muito grande. E aí, além da tecnologia, teve algo que foi determinante nesse processo, que foi a flexibilidade e agilidade com que nós tivemos que agir nesse momento. Não dá mais para a gente desenhar um processo e aquele processo é esse no meio. Não, tem que ser flexível. Mais do que ser flexível, a gente teve que ser ágeis na tomada de decisão, na virada de chave, na mudança para esse novo normal. E como toda evolução tecnológica, para a contabilidade, ela trouxe muitos ganhos, né? Eu vou listar aqui alguns, mas a gente começa até, né, com o que todo mundo enxerga, que é a redução do tempo de processamento. Poxa, folha de pagamento, não tem mais grandes trabalhos em apuração de folha de pagamento. Poxa, o ponto eu já recebo, o cliente já faz os apontamentos de tudo que aconteceu de diferente na empresa dele, numa plataforma que é online, aquilo já cai no meu sistema de folha, eu já processo, poxa, com poucos cliques, essa folha já está pronta para ser devolvida para o cliente. Né? Da mesma forma, a gente tem a área fiscal, a área contábil, né, onde houve uma grande redução no tempo de processamento, no tempo de operação, em tudo que a gente faz. E com esse ganho de produtividade, a gente ganhou em volume de produção. Então, se eu tinha uma equipe de 50 pessoas para atender X clientes, com tecnologia, com processo, essa equipe consegue atender X mais 2, X mais 3, X mais 10, né? Então, Nathaniel, as estruturas ficaram mais produtivas, né, Alexandre? Sim, esse ganho de produtividade é importantíssimo, porque a gente na NTW, a gente contrata a hora técnica do colaborador. Então, quando você consegue ganhar produtividade, alocar essa mão de obra num determinado cliente com menos tempo, você tem um custo menor com esse cliente e automaticamente você tem uma margem maior de lucratividade. Então, assim, isso é importantíssimo, essa evolução tecnológica. E reduzir os erros de quebra, né? Você reduz erros, você não tem mais, pega documento, digita informação, que antes o processo era separa documento, digita documento, confere documento. Isso acabou, né? Eu não tenho mais o pega documento, eu não tenho mais o digita documento, e uma vez bem implantado, com parâmetros bem definidos no sistema, a conferência, essa auditoria é eletrônica também. Então, a margem de erro, ela foi lá embaixo. Ela achatou. Automaticamente, ela achatou. E se eu tenho mais produtividade, se eu tenho menos erro, automaticamente eu tenho uma qualidade maior do meu serviço. Eu consigo entregar mais, eu consigo entregar com menor tempo e com mais qualidade. E aí a gente tem um ganho efetivo nas organizações contábeis. Só que isso exige uma mudança no perfil do profissional contábil, né? O primeiro é justamente essa flexibilidade para poder reconstruir o escritório contábil, repensar o escritório contábil o tempo todo. O tempo todo, né? E nesse processo de reconstrução, ter a equipe próxima, ter a equipe participando é fundamental, né? Ouvir a equipe, ter a participação da equipe, ter o engajamento da equipe nesse processo, independente da posição que aquela pessoa ocupa ou ocupe na tua equipe. Chame todos, chame o estagiário, participe o estagiário, coloque as pessoas para pensarem como executar aquela tarefa que você faz hoje de uma forma diferente. Ou seja, é hora de mudar paradigmas.
Só que isso trouxe também um problema para alguns, que foi a redução no valor dos honorários contábeis. Se eu tenho mais produtividade, se eu tenho um volume de produção maior, se eu consigo entregar com agilidade e conformidade, a um menor custo, algumas empresas optaram por reduzir o valor dos honorários contábeis. E aí, em função dessa tecnologia e processo, surgiu a contabilidade online, que assustou de uma forma absurda o mercado contábil. Né? O que a gente viu foi um movimento de, poxa, vamos proibir, isso é um absurdo, aviltamento de honorário, mas poucos parando para observar esse movimento com o olhar de quem busca informação e conhecimento, que olha para esse mercado e fala, poxa, deixa eu entender, deixa eu aprender, deixa eu tentar identificar o que essa empresa A, B, C, D, está fazendo para poder ter valores tão baixos sem perder dinheiro. Porque não tem ninguém pagando para trabalhar. Deixa eu olhar para esses caras com humildade e vontade de aprender. Né? Porque o que a gente percebe é isso. Né? A gente começa a ver um crescimento, uma constituição de empresas numa velocidade muito grande. Se a gente pega 2020 até agora, maio de 2021, mais de 3 milhões e meio de CNPJs foram constituídos no país. Né? Boa parte, talvez quase uns 3 milhões, foram MEIs ou empresas de baixíssima complexidade. Então é importante a gente olhar para esses mercados e tentar identificar o seguinte, como que eu consigo atender esse mercado? Eu sou competitivo para poder atender esse mercado? Porque o mercado ele começa a se dividir entre o de baixa complexidade e o de baixa complexidade, o que vai atender são processos, tecnologia e pessoas, e um mercado que busca entrega de valor. Se eu não conseguir fazer nenhuma dessas duas entregas, poxa, eu estou fora. Eu estou fora desse mercado. Porque eu não vou conseguir ser competitivo, porque eu não tenho processos e tecnologias para praticar um valor de honorário mais baixo, e não vou conseguir comprar mais caro porque eu não tenho entrega de valor. As pessoas não conseguem perceber valor no meu serviço. Então, há de se pensar muito nessa transformação, nesse posicionamento da tua organização contábil. E não basta a gente ter só uma tecnologia muito bacaninha. Né? A gente tem que começar a pensar em estruturar as informações que a gente produz, as informações que a gente trata dentro das nossas organizações. Poxa, eu, quando fala em organização contábil, o que me vem na cabeça é talvez o maior marketplace de serviços do planeta. Né? E por que disso? E não um marketplace onde eu dependa de vários algoritmos para poder identificar quem quer comprar o quê. Eu já sei quem está consumindo o quê. Eu tenho essa informação com precisão. Eu tenho informação de quê? Eu tenho informação se um cliente meu, se ele tem conta bancária ou se não tem conta bancária. Mais do que isso, eu sei em qual banco que ele movimenta e quanto que ele paga de tarifa. Eu sei se esse cliente faz uso ou não de cartão de crédito para poder adquirir, seja lá o que for. Né? Eu sei se esse cliente está ou não alavancado, se ele está tomando crédito, com quem que ele está tomando crédito, em quais condições que ele está tomando crédito. Eu sei se esse cliente faz ou não venda por meio de máquina de pagamento. Eu sei se esse cliente consome ou não produtos de seguro empresarial, seguro de veículo, seguro de vida de funcionário. Mais do que isso, eu sei quanto que ele paga, eu sei quando que vence. Né? Eu sei se esse cara faz ou não uso de certificado digital, quanto que ele pagou, para quem que ele pagou e qual que é a data de vencimento. Agora, é claro que eu só tenho essas informações se eu tiver uma estrutura bem construída para me dar essa informação. E aí é claro, poxa, se eu tenho essas informações, vão lembrar, né? Eu não posso vender essa informação, não posso passar essa informação para frente, vão lembrar da LGPD, mas eu posso eu posso explorar comercialmente dentro de uma mesma estrutura vários negócios de interesse ao empresariado.
Não é à toa, pessoal, que empresa de software está atrás de contador, que empresa de cartão de crédito está atrás de contador, que empresa de seguro, está todo mundo atrás de contador, pela riqueza de informações que a gente tem dentro das nossas organizações. Mas são informações que, se a gente não tiver processos bem definidos para fazer essa coleta, para poder fazer esse filtro, para poder nos dar essa visão analítica, elas não vão servir para nada. São informações que a gente vai utilizar somente para fazer registro contábil, apurar um PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, apurar ICMS, mandar guia e ficou nisso. Não, vamos olhar para o nosso negócio como uma fábrica de fazer dinheiro. Né? Vão ter processos bem definidos, mais do que processos bem definidos, vão nos preocupar em treinar a nossa equipe, né? Vão nos preocupar em ter controle e gestão da nossa organização contábil. Porque na hora que a gente consegue reunir processos bem definidos, com equipe bem treinada e controle dos principais indicadores, fica muito mais fácil da gente rodar o PDCA, da gente rodar a melhoria contínua no nosso escritório. Oi, Alexandre. Aí você está falando exatamente dos 3 pilares que eu entendo que para você crescer você precisa, que é o quê? Pessoas, processos e ferramentas. Então você precisa trabalhar esses 3 pilares bem definidos, como você colocou muito bem aí, se preparando para esse crescimento, para esse novo mercado. Exatamente. E quando, né, Alexandre? Sempre, todo dia a gente tem que olhar para o processo. Todo dia a gente tem que buscar uma forma de executar aquilo que a gente nos propôs a fazer de uma forma mais ágil, de uma forma mais assertiva, gastando menos recursos. Né? Então, isso aqui não para. Isso não para, é uma engrenagem que não para. E na hora que eu ajustei, volta na ideia da flexibilidade, da agilidade, ajustei um processo, eu tenho que treinar rapidamente a minha equipe, eu tenho que começar a medir para ver se isso trouxe resultado. Se trouxe resultado, bacana demais, deixa eu ver como que eu consigo melhorar. Se não trouxe resultado, deixa eu mexer, deixa eu treinar de novo. Não para. Não para. E a obrigação de fazer isso acontecer está em nós, gestores. Toda essa responsabilidade é nossa. Né? E vem ainda, pessoal, para poder exigir ainda mais do profissional da contabilidade, a necessidade de um atendimento mais consultivo, que é a única forma de vencer a contabilidade do preço. E o que seria esse atendimento mais consultivo? É um atendimento mais humanizado, é atenção, é dar atenção às pessoas. A maior parte das empresas que deixam o escritório contábil, elas deixam por falta de atenção pessoal, ou porque aquela atenção era de baixa qualidade. E aí, o quanto que a gente conhece do nosso modelo de atendimento aos nossos clientes? O quanto que a nossa equipe está preparada para identificar qual que é a necessidade dos nossos clientes e empenhada em dar respostas rápidas e precisas para esses clientes. Né? E vem ainda a questão do comportamento consultivo. Na hora que a gente fala, e eu gosto muito do termo de comportamento consultivo, porque isso é comportamental mesmo. Né? Ser contador consultivo não é ter uma plataforma, e hoje tem várias plataformas que entregam inúmeras análises gráficas, tudo muito bacana. Não é eu gerar um gráfico bonitinho, imprimir aquilo num papel, numa folha colorida e mandar para um cliente. É muito mais do que isso. A contabilidade, ela nasceu para ser consultiva. Né? A gente não tem outro papel a não ser acompanhar a evolução da riqueza do patrimônio dos nossos clientes. Então, é fundamental que a gente conheça os negócios dos nossos clientes, que a gente estabeleça junto aos nossos clientes quais que são as métricas que são importantes para que ele avalie o desempenho do seu negócio. E por muitas das vezes, as métricas que farão sentido não serão os trinômios de liquidez da vida, os graus de endividamento, os indicadores padrões da contabilidade. São indicadores específicos, indicadores próprios de cada segmento.
É importante a gente ter essa sensibilidade. É importante a gente entender, de fato, o que é a necessidade, o que é a expectativa do nosso cliente, o que ele espera quando ele nos contrata. Isso tudo, pessoal, nos traz para mais uma reflexão, né? Aqui já caminhando praticamente para encerrar essa primeira etapa, que é da gente parar e avaliar o seguinte: poxa, eu realmente estou preparado para a evolução que o mercado contábil está vivendo? Eu conheço as minhas dores, eu tenho ações para poder mitigar o risco de cada uma dessas dores ao meu negócio? Eu estou usando bem tecnologia? Eu consigo acompanhar essa evolução da tecnologia? Eu tenho processos bem definidos dentro do meu negócio? Eu consigo ter uma boa gestão? Eu consigo ter um engajamento da minha equipe? Ou seja, eu tenho visão de futuro para o meu negócio? É importante sempre a gente fazer essa reflexão, né? Porque é claro que o mercado ele vai seguir algumas tendências, e talvez a principal tendência que a gente vê a curto e médio prazo é de concentração, né? O mercado ele exige cada vez mais que a gente adote ou que a gente se insira no meio colaborativo. Não dá mais para pensar em estar sozinho. É muita coisa, é muita informação, é muita transformação para a gente querer levar essa briga sozinho. Poxa, então é fundamental, na nossa visão, que as pessoas entendam que o mundo exige que a gente cada vez mais tenha postura colaborativa, que a gente busque meios colaborativos para trabalhar. E aí a gente encontra isso em alguns modelos de negócio, né? E o que a gente enxerga? Poxa, é bem provável que nos próximos anos a gente comece a presenciar grandes fusões no mercado contábil. Mas vamos lembrar, pessoal, para que ocorra a fusão, ou para que a gente está falando de escritórios que tenham sinergia um com o outro. Ninguém faz fusão com um escritório que não tem gestão, que não tem controle, né? Que não traga valor para as demais empresas que estão falando em fundir. Você não vai querer fundir com nada que é muito pior do que você, né? Então, é fundamental a gente pensar nisso também, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, aquisições. Poxa, tem muita gente falando o tempo todo de mercados internacionais, de olho no mercado contábil no Brasil, e de uma tendência de aquisições. Mas vão lembrar, aquisição de quê? A qual custo? Se você não for bom, se você não tiver uma carteira consistente, o seu preço não vale nada, ou vale muito pouco. O que você vai estar comprando? Quais serão as métricas? O que você vai estar entregando num processo de venda, caso a opção, né, seja uma fusão, caso a opção seja uma venda? O que você vai estar entregando em troca de dinheiro? Né? Vai ser avaliada toda o seu nível de eficiência, né, da sua carteira, dos seus clientes. Há um outro mercado também que tende a crescer muito, que é de associações ou de centros de serviço compartilhado. Reúne várias empresas, cada uma delas, em alguns casos, elas mantêm a sua marca e fala que é uma rede, né? Ou adotam um centro de serviço compartilhado, onde alguns escritórios, alguns profissionais contábeis abrem mão de ser empresário contábil e dono do seu negócio e terceiriza a sua operação com um terceiro. Isso também vai acontecer. Todos esses 3 modelos que eu disse até agora, eles podem atender uma pessoa ou outra, né? Sempre vai ter alguém que, para ele, o melhor vai ser a fusão, sempre vai ter alguém que, poxa, eu não quero mais, que ele vai querer vender a sua operação, né? Sempre vai ter alguém que acha que faz sentido ele se associar a uma rede ou ele terceirizar toda a sua estrutura para um centro de serviço compartilhado. Mas também, pessoal, tem a opção de fazer parte de uma rede de franquia, onde você é dono do seu negócio, onde você vai ser estimulado a cada dia a crescer o seu negócio.
onde o principal desafio de uma rede de franquia é o de transformar contadores em empresários contábeis. Porque quanto maior for cada unidade dessa rede, maior é a rede. Né? É onde as pessoas se veem como parceiros de valor e não como concorrentes, onde as pessoas têm a liberdade de expor as suas dúvidas, de colocar os seus problemas, com a segurança de que aqueles que estão ouvindo vão se empenhar em ajudar essa pessoa a resolver aquele problema, e não querer levar vantagem em cima desse ponto fraco. E é justamente sobre esse modelo, o modelo de franquia, que eu queria passar a bola agora para explorar isso um pouquinho mais, contar um pouquinho mais da sua história, que vai ser com Alexandre Castro. Nossa, é um case de sucesso de um empresário contábil que já tinha postura de empresário contábil, já se via como profissional contábil, como empresário contábil, já trabalhava esse mercado, já tinha atingido um certo patamar nesse mercado. Por que não dizer, né, Alexandre? Já era um profissional de sucesso no meio contábil, né? O que levou você, Alexandre? Conta para a gente um pouquinho dessa história maravilhosa que você tem, né? Vou contar Como é que tudo começou? Isso, vou contar um pouquinho da minha história, mas tem bastante gente aqui no nosso chat, e temos aqui o Alexandre de Nova Iguaçu, dizendo que eu fui o grande incentivador dele entrar na rede NTW. Fico muito feliz com isso. Então, pessoal, a minha trajetória começou exatamente nessa foto aí, como empreendedor contábil. Eu já tinha uma trajetória longa no mercado contábil, eu já tinha 18 anos na profissão, quando eu resolvi empreender, eu resolvi ter o meu próprio escritório de contabilidade. E, na época, eu fundei a ACR Assessoria Contábil, com as minhas iniciais, e com uma equipe já com poucos clientes, mas com uma equipe grande, de 6 colaboradores, porque, como eu falei anteriormente, eu sempre acreditei que empresa nenhuma cresce sem as pessoas. Você pode ter toda tecnologia, mas você precisa de gente. Então, eu sempre, já pequenininho, eu já tinha esse pensamento. E a trajetória foi crescendo. Então, nessa época, eu tinha 20 clientes e sentia necessidade de ir para um espaço maior. Então, na época, eu fiz uma obra em 2 salas e fiz um projeto para 12 pessoas. Então, ali a gente já começava a fazer um trabalho diferenciado e os clientes começaram a crescer muito. Essa foto aí, ó, tem a do lado direito aqui, departamento pessoal, e do lado esquerdo, departamento fiscal e contábil. Mas eu já, como o Nathaniel falou na apresentação inicial, eu já, ao longo desses anos, né, 2015, 16, 17, eu já me fazia muitas perguntas. Por quê? Porque eu começava a enxergar toda essa mudança do mercado contábil. E eu sempre falo o seguinte, queridos colegas, imagine essa evolução como se ela fosse um trem, e o trem está passando, tá? Quem demorar para subir nesse trem pode ser que não tenha mais tempo de seguir nessa trajetória. Então, em 2015, eu já participava dos maiores eventos de contabilidade do Brasil. Naquela época, praticamente, eu e uma outra colega da minha cidade, a gente ia, a maioria dos outros profissionais não, porque eu sentia a necessidade de estar cada vez mais atualizado. Por quê? Porque, tecnicamente, eu já tinha uma trajetória de 18 anos e me preparei para isso. Então, tecnicamente, eu já tinha feito diversos cursos, mas me faltavam algumas coisas e eu comecei a me fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta era se eu estava realmente preparado para a evolução que o mercado estava vivendo.
E a resposta era que não, porque muitas vezes eu me sentia solitário em algumas decisões. Você, quando está numa cidade do interior, às vezes, com toda essa tecnologia de hoje em dia, as informações demoravam para chegar e você tinha que estar muito mais atento às mudanças na questão da legislação, você precisa acompanhar isso tudo, e eu vi que eu não estava preparado. E aí me fiz a segunda pergunta. Estou gerando valor para os meus clientes? Porque o mercado ele começou a ficar cada vez mais competitivo. Então, o teu concorrente está sempre oferecendo algo diferente, um trabalho diferenciado, e eu comecei a perceber que eu precisava entregar mais do que eu estava entregando. E me fiz a terceira pergunta, que era a seguinte: como posso melhorar a gestão e os processos da minha empresa contábil? Por quê? Porque eu não tinha controle dos meus processos, eu não tinha, assim, eu sentia necessidade de ter um sistema de gestão que controlasse todas as operações do escritório, e você escrever um sistema próprio, o custo é muito alto. Então, eu vi que cada vez mais eu teria dificuldade para acompanhar esse mercado. E me fiz a quarta pergunta. Até que ponto a tecnologia ela influenciava no meu negócio contábil? Eu tinha muito pouco de tecnologia, eu tinha poucas ferramentas. O que eu enxergava naquela época? Eu sozinho, se eu for negociar com um fornecedor, com uma ferramenta, o meu custo seria muito maior do que se eu dividisse esse custo com uma rede. Então, eu comecei a me despertar, visualizando que eu precisava conhecer o mercado de franquias. E me fiz a quinta pergunta, que era como estava a minha forma de conquistar clientes. A minha forma naquela época era aquela forma da maioria dos contadores hoje em dia no Brasil, que é a passiva, que são as indicações. Eu faço um bom trabalho, o cliente me indica para outro cliente, porque até esse determinado momento eu não tinha site, eu não tinha Instagram, eu não tinha as redes sociais, eu não fazia um trabalho de marketing, mas mesmo assim eu crescia. Eu, nessa época, 2017, 2018, eu já estava mais ou menos com 200 clientes. Mesmo com todas essas dores aí, eu estava num processo de crescimento. Foi quando eu tomei a maior decisão da minha vida, que foi começar a pesquisar o mercado de franquias no Brasil, né? Naquela época tinha mais ou menos umas 5 franquias, e no Brasil isso é uma novidade. Nos Estados Unidos já existe mais de 5.000 empresas de franquia no mercado contábil, franqueados, né, no caso. E em 2018 eu costumo dizer que eu tomei a maior decisão profissional da minha vida, maior e melhor. Foi mesmo eu tendo uma boa carteira de clientes, mesmo tendo 20 funcionários, eu sentia toda essa necessidade de acompanhar o mercado contábil e visualizei que, se eu fosse para uma franquia que tivesse uma marca a nível nacional, que pudesse me oferecer ferramentas, principalmente ferramentas de gestão, que era o que eu sentia falta naquele momento, que eu já vinha num processo de crescimento, eu escolhi a NTW e levei esse projeto, na época, para a minha equipe e para a minha família. Tomei uma decisão em conjunto e posso dizer a todos que foi uma decisão altamente acertada. Se vocês perceberem aqui atrás, eu me identifiquei tanto com a marca, que a marca não está só no coração, não. Ela está comigo em todos os meus momentos. E fui para BH para participar de um treinamento de novos franqueados, e ali eu realmente visualizei o que representa a NTW no mercado de franquias. Foi assim, uma semana extraordinária de treinamento com os diretores da NTW. Essa foto aí mostra
os colegas que fizeram parte da minha equipe lá naquele momento de novos franqueados. Eu estou na foto aí com o Ricardo, que eu ganhei como melhor plano de negócios nesse treinamento. E foi uma semana que eu aprendi tudo que eu não tinha aprendido em 18 anos, que era realmente entender o que é ser um empresário contábil. Eu não sabia, antes de ir para lá, eu não sabia o que era SWOT, eu não sabia o que era Canvas, eu não sabia fazer um planejamento, eu não sabia precificar honorários, que a grande maioria dos contadores não sabem precificar honorários, eu não conseguia enxergar a rentabilidade que o meu cliente trazia para o meu escritório, eu não conseguia controlar a hora técnica do meu colaborador alocado a cada cliente, para que eu possa saber se eu posso colocar um cliente para dentro do meu escritório sem contratar ninguém. Hoje eu tenho isso, e isso se chama gestão. Então, eu vi que eu tinha tomado a decisão certa e fui partir para um momento assim maravilhoso, que foi o dia da inauguração da NTW. Foi um dia assim que eu fiquei muito emocionado e até me emociono hoje, lembrando de toda a minha trajetória lá com o escritório pequenininho, que, desculpa até a emoção, mas um escritório que os documentos do meu cliente ficavam na cozinha do escritório. Desculpa, Nathaniel, mas é porque eu me emociono nesse momento. Momento forte, né, Alexandre? Então, assim, quando eu vejo aonde eu estou chegando e vejo muito mais para frente, porque eu sempre projeto a minha empresa contábil para 5, 10 anos, eu fiz em 2018 uma inauguração que foi, assim, um momento impactante na minha cidade, porque ninguém conhecia a NTW e em qualquer cidade no nosso mercado contábil a gente tem muita concorrência e as pessoas ficaram surpresas, o que é NTW? E começaram a pesquisar o que realmente era essa rede, o que ela representava no Brasil. Então, assim, foi um momento realmente que eu até me emociono até hoje. E fomos seguindo, crescendo a equipe, e eu comecei a perceber que aqui eu já tinha mais ou menos 20 funcionários, que o meu espaço estava pequeno. Então, eu, assim, com a chegada na NTW, eu já comecei a pensar muito maior, pensamentos grandiosos do que realmente aonde eu poderia chegar, e partimos para um desafio, assim, realmente grande, de ir para uma unidade com um espaço maior, porque eu entendia que um espaço maior eu iria atender os meus clientes internos, que são os meus colaboradores, dando uma condição maior de trabalho para eles e também para os meus clientes. E aí é a foto já da equipe cada vez maior no nosso novo espaço, né? E aqui, na sede nova, era um sonho, e o Nathaniel falou sobre treinamento, era um sonho que eu tinha, que era ter uma sala de treinamento. Eu projetei essa sala e tenho preparado a nossa equipe. Hoje, muita gente fala assim, a mão de obra está muito ruim em todos os lugares. Então, eu vejo que eu estou apostando nessa juventude, né, tecnológica, como o Nathaniel falou, e estou treinando as pessoas e sempre visualizei que esse é o caminho. Pode passar aí mais as fotos. E aí é um dia que a gente fez um treinamento com os novos colaboradores. Aí a gente também tem sala de reuniões, a gente tem uma sala de diretoria mais ampla, que a gente pode dar um conforto maior para o cliente, com uma tela de vídeo que você pode demonstrar, entregar realmente resultados para o cliente, que isso aí realmente E eu, assim, vou até falar de uma particularidade. Essa sala foi muito projetada pensando e tentando chegar um pouquinho perto da sala de Nathaniel, que eu estive em Ipatinga. Não está à altura da sala dele, não, mas a gente está caminhando para isso. E uma sala, assim, linda, operacional,
em que eu também segui o modelo de Ipatinga, né? Eu, assim, até para que todos saibam, quando você entra para a rede NTW, você pode fazer uma vivência na matriz da NTW Ipatinga, e lá foi uma semana também fantástica, que eu realmente visualizei o que é um escritório grande e saí dali com o meu pensamento. Eu quero ter um escritório como esse, e se Deus quiser, eu vou trabalhar para isso. Então, temos uma sala hoje para 60 colaboradores, eu já projetei um espaço maior, já pensando nesse crescimento, e o pensamento sempre é crescer, né? Então, a gente, com esse pensamento, nós fomos para um novo objetivo, que eu já tinha a intenção de inaugurar a minha segunda unidade, e pensei em uma cidade que ela é mais carioca do que mineira, que é Juiz de Fora, porque é muito próximo ao Rio, e é uma cidade que eu gosto muito, e comecei a conversar e a gente fechou uma sociedade lá com 2 sócios, assim, grandes profissionais, com uma experiência muito grande, o Sidney e o Max. Aí, essa foto foi no dia da nossa inauguração, lá da nossa unidade de Juiz de Fora. Aí é a sala operacional, lá da nossa unidade, lá Santa Helena, lá com colaboradores também excelentes. E vi que esse era o caminho, né? E a gente sempre se faz algumas perguntas. Será que eu estou no caminho certo? Então, assim, o que eu queria passar para todos, eu não sei como é que está o tempo aí, Nathaniel, é uma mensagem, tá? É uma mensagem que eu me identifiquei muito com essa mensagem lá no meu passado, que seria essa: você é o responsável por todo esse processo de mudança. E a sua atitude é que vai fazer total diferença para você continuar no mercado daqui a 5 ou 10 anos, ou para a sua empresa deixar de existir. Por quê? Porque, como eu falei, o trem está passando muito rápido. Então, assim, quem não aproveitar esse momento vai daqui a pouco ter que vender a sua carteira ou estar fadado ao insucesso. Por quê? Porque cada vez a concorrência vai ser maior por preço, por entrega. Então, assim, o que eu posso dizer sobre a franquia? A franquia me trouxe tudo o que eu precisava, mesmo já estando num processo de crescimento. Hoje, para vocês terem uma ideia, e isso eu implantei com a chegada da NTW, eu tenho um departamento comercial. Então, todo departamento comercial, toda venda inicial é feita através de um departamento. Eu simplesmente fico na parte estratégica do escritório. Então, eu vejo que muitos contadores, eles hoje estão tão sem tempo, eles não têm processos, eles não têm gestão, eles estão completamente envolvidos na parte operacional e eles não têm tempo para pensar o seu negócio. Isso eu enxergava lá também, lá atrás. Eu queria ter algo diferente para quê? Para ter o meu pensamento estratégico de crescimento. Eu hoje tenho uma equipe aqui grande, com quase 30 colaboradores, eu tenho coordenador de departamento, acima dos coordenadores eu tenho uma gerente do escritório e depois sou eu. Mas eu já pensava assim pequenininho, lá em 2012. Eu já pensava em ter departamentos, eu já pensava em ter um chefe de departamento. Então, eu acho que o caminho é esse. Quando você está dentro de uma rede de franquias, você não está sozinho. Nós temos, assim, um network incrível dentro da nossa rede. Nós trocamos informações. Nós temos o que eu falei lá no início. Nós temos, como nós somos mais de 140 escritórios em 23 estados no Brasil e ainda temos uma franquia no exterior, quando você negocia para uma rede, é muito mais fácil e com custo menor do que você negociar sozinho. Então, isso tudo eu já visualizava lá atrás. E fora também a questão das ferramentas. Hoje, eu consigo, através de um sistema de gestão, controlar todas as rotinas, as demandas do escritório.
Eu sei se aquele cliente foi atendido no tempo correto, se o atendimento está atrasado, eu tenho todo o histórico de atendimento, se eu precisar no futuro obter alguma informação por algum problema que ocorra com o cliente, eu tenho um histórico para saber o que aconteceu. Quando você não tem gestão, você não tem o controle do seu negócio. Então, assim, nós contadores, nós vendemos para o nosso cliente que ele precisa ter gestão financeira, que ele precisa ter gestão do seu negócio, que ele precisa ter processos, que ele precisa ter ferramentas. Mas muitas vezes nós, contadores, oferecemos o que nós não temos. Então, assim, nós temos algo diferenciado, vou até falar para os colegas que estão acompanhando aqui, que vão acompanhar no futuro, nós temos dentro da NTW todo o processo já esquematizado e definido do BPO financeiro, que é um serviço diferenciado no mercado. Só que isso já está pronto, já está montado. É só o franqueado realmente colocar em prática. O que eu também queria passar de experiência? Quando você vai para uma franquia, e eu falo muito, não só na franquia da NTW, mas eu também tenho uma franquia de curso de idiomas, a roda já está pronta. Você não precisa inventar roda. Tudo que tinha que já ter sido testado, já foi. O que você precisa é incorporar a marca, olha a marca aqui atrás, ó. Incorporar a marca, acreditar nela e colocar em prática. Por quê? Porque se você não colocar em prática, você não vai ter os resultados que você espera. Então, assim, franquia existe a parte da franquia que ela oferece e existe a parte do franqueado, do esforço dele e da dedicação. A NTW é, sem dúvida nenhuma, a maior rede de escritórios do Brasil por tudo que ela oferece para o franqueado. Agora, o franqueado ele precisa fazer a parte dele e entender exatamente o que eu acabei de falar. A roda já está pronta, não precisa inventar ela. Tá bom, Nathaniel? Se tiver alguma pergunta... Muito bem, Alexandre. Eu estou à disposição. Bem. Poxa, que bacana, é sempre muito emocionante também ouvir sua história, sabe? É muito bacana ouvir e ver essa trajetória, esse crescimento todo, né? E mais do que isso, quando a gente conhece o Alexandre Castro, a dedicação, a entrega, a persistência, a busca por ser um profissional cada vez melhor, por fazer diferença realmente na vida das pessoas. Não poderia ser diferente, sabe? Tá escrito, né? Você é uma pessoa iluminada, você é um profissional exemplar, você nos enche de orgulho, sabe? Não tenha dúvida do quanto que a gente admira e o tamanho do prazer em ter um franqueado como você, né? Poxa, e igual o Alexandre, pessoal, a gente tem vários outros cases, né? A gente tem vários outros cases em praticamente todos os estados do nosso país, né? Histórias maravilhosas, histórias de empreendedorismo fantásticas. O Alexandre já está na segunda unidade, o Alexandre mostrou aqui para a gente, com uma fala rápida, a gente fica numa preocupação muito grande com o tempo, né? O tanto que ele cresceu em 3 anos, né? E aí tem uma pergunta até, Alexandre, da MJM Gestão Contábil, que ela diz o seguinte: Alexandre, hoje você tem um grande escritório e é sócio de outro. Já melhorou seus processos e aprendeu tudo com a NTW. Por que continua valendo a pena continuar com eles? Não, sem dúvida nenhuma que continua valendo a pena, até porque tudo que eu imaginava que uma franquia poderia me oferecer, eu tenho todos os dias na NTW. Pelo tempo, eu talvez não tenha falado outras coisas, mas nós estamos sempre fechando parcerias com valores diferenciados para a rede. Então, assim, hoje, um escritório moderno, quem foi que perguntou? Não tem o nome dela, MJM. Eu não sei o porte do seu escritório, eu não sei, mas imagino quais são as suas dores. Você muitas vezes pode estar se sentindo sozinho, assim, em tomadas de decisões,
mas eu não tenho nenhum dia que eu me arrependa de toda a mudança que eu fiz. Pelo contrário, eu me tornei um empresário, um gestor contábil. Hoje eu digo que eu não sou dono do escritório de contabilidade. Eu sou um empresário contábil, eu sou um gestor contábil que sempre tive esse pensamento inovador e precisava estar ao lado de uma empresa inovadora. Então, casou certinho, foi um casamento perfeito. E como o Nathaniel falou, nós temos dentro da rede vários cases de sucesso. Tem agora a nossa amiga Alziete aí, ó, que estava até na foto comigo, também já colocou um comentário aqui, também um case de sucesso, devido a quê? E ela fez parte do treinamento comigo, porque é uma pessoa altamente focada. Então, o empresário contábil hoje, ele tem que acompanhar todo esse processo de evolução, ele tem que se preparar tecnicamente todos os dias para atender melhor esse cliente, orientar melhor o seu cliente e ter toda essa estrutura, essa retaguarda que a NTW oferece para a tendência do crescimento é muito maior. Foi o que exatamente aconteceu comigo e está acontecendo com vários franqueados. E o que é bacana, né, Alexandre? Diferente de vários modelos de negócio, a franqueadora não é sua sócia, né? Você é dono do seu negócio. Você exatamente. É dono do seu negócio. Foi muito bom você tocar nesse ponto, Nathaniel, porque eu estudei várias franquias e me identifiquei também por esse motivo. A NTW não é uma franquia engessada. Muitas vezes, o escritório ele não quer mudar o seu sistema operacional porque é complicado você mudar um sistema. Eu aqui em Teresópolis, eu uso Alterdata. Tem vários franqueados que usam domínio, ProSoft. Então, você fica à vontade. O que você precisa e realmente é necessário para qualquer dono de escritório, e foi por isso que eu fui para lá, é usar o sistema de gestão da NTW, os sistemas, as ferramentas que a NTW oferece. Agora, a questão do operacional, não. Agora, se você quer atingir resultados, você tem que utilizar todas as ferramentas que a franquia te disponibiliza. Eu utilizo. Muitas vezes as pessoas me ligam de fora e perguntam por que do meu crescimento, mas é o que eu falei. Eu utilizo de tudo que a NTW pode me oferecer, eu vou colocar em prática. Isso é muito bacana. Né? E registrando aqui a Alziete, que você acabou de mencionar há pouco, né, Alexandre? Fez parte da mesma turma sua, né, no treinamento inicial. A Alziete vai para o 3º ano na NTW, partindo do zero, 3º ano, 3ª unidade. 3º ano, 3ª unidade. A Alziete, ela é fora da curva. Exatamente. E o Alexandre Laureano de Menezes, ele faz uma pergunta aqui, Alexandre. Alexandre para Alexandre. O modelo de franquia, ele é mais indicado para o empreendedor que pretende fazer a conversão do seu escritório, né? Ou seja, um escritório que já existe vai se tornar NTW, ou ele também é indicado para aqueles que querem empreender do zero na contabilidade? Já dei até um spoiler aqui, né? A gente tem até 2 aqui que você mesmo, poxa, o Alexandre Castro, de Teresópolis, hoje também sócio da NTW Juiz de Fora, Santa Helena, e falamos também, né, Alexandre, agora há pouco da Alziete. Exatamente. Diferente de você, partiu do zero, né? Então, é exatamente isso. Eu, assim, quem me dera se lá no início, de quando eu comecei do zero, eu já conhecesse a NTW. Eu estaria hoje em outro patamar. Então, assim, a NTW, ela serve tanto para a conversão de um escritório, que tem diversas dores, né, que a gente citou ao longo dessa live, que a gente citou várias dores. Então, assim, isso é para quem já tem um escritório de contabilidade, você converte a sua marca tranquilamente. Eu não tive problema nenhum para converter 200 clientes para a NTW, porque existe um processo gradativo, orientado pela rede, passo a passo, para que você comece a trabalhar toda essa mudança junto ao seu cliente. Então, a conversão é tranquila. E
também para quem quer começar do zero. Então, assim, a Alziete, ela trabalhava no escritório, começou após o treinamento lá em 2018, quando a gente fez o treinamento em BH, da NTW, ela começou do zero. E hoje ela já tem 3 unidades com clientes de ticket médios altíssimos. Então, mas é por quê? Porque é focada, é determinada, tem um conhecimento técnico muito grande, é um conjunto de fatores associados aqui a uma marca forte, oferecendo toda essa retaguarda, toda essa estrutura. Então, assim, mas tem o caso da Alziete, que já era preparada, mas também tem o caso daquele profissional que ele não está tão preparado para ser um empreendedor, mas quer começar a empreender. A NTW também oferece isso, várias situações para esse novo empreendedor. O exemplo é a NTW Box, que se você quiser, Nathaniel, você pode falar um pouquinho como é que funciona a NTW Box. Claro, claro. Pessoal, e aí falando um pouquinho do que a gente pode oferecer, né, desde quem está começando ou querendo empreender na área contábil, a gente dá todo o suporte no planejamento estratégico dessa nova jornada, não dentro daquele conceito de não pegar para fazer, mas te orientar para que você desenvolva o conhecimento e habilidade para que você faça o seu planejamento e consiga até transformar esse conhecimento num produto, né? E vários têm esse suporte como um produto da sua unidade. A gente, associado a isso, a gente vai fazer todo o trabalho de lançamento dessa unidade para poder gerar autoridade para esse profissional. E aí o Alexandre tocou num ponto que é importantíssimo, né? Nunca contrate uma franqueadora, seja do segmento que for, compre uma franquia achando que apenas o fato de adquirir aquela franquia vai lhe assegurar algum sucesso. Não, essa equação é mais ou menos 80-20. Só que os 80, ele é seu. É da tua dedicação, do teu esforço, do teu engajamento, da tua pegada, né? E esses 20, para alguns pode parecer pouco, eles são os 20 determinantes para poder estar te ajudando, te empurrando, te motivando a atingir os seus objetivos, né? Até porque a gente sabe, várias pessoas, elas não têm materializado quais são os seus sonhos, elas não param para pensar quais são os seus sonhos, elas não escrevem quais são as suas metas. E aí, quando você não faz isso, fica muito mais difícil você se movimentar. E a gente tem toda uma metodologia, a gente tem todo um acompanhamento, todo um suporte de uma equipe de consultoria de sucesso que vai estar 100% dedicada e empenhada para que você cresça, para que o seu negócio cresça. É claro que respeitando o seu ritmo, respeitando as suas prioridades, mas sempre buscando o melhor para a sua unidade, né? Além de todo esse suporte da nossa consultoria de sucesso, a gente tem soluções próprias, a gente tem um sistema próprio de gestão de escritórios contábeis, que ele faz desde o controle de obrigações e atividades, passando pelo controle financeiro, controle de contratos, controle de cobrança, e emissão de boletos, agora também com emissão de nota fiscal dos honorários contábeis, então sistema bem completo. Esse sistema conectado com o aplicativo da NTW, então a pessoa pode entrar na Google Play ou na App Store, baixar o aplicativo da NTW, aí já é o cliente da NTW, e ali ele consegue enxergar toda a situação da empresa dele, vai receber guia de impostos, ali ele consegue baixar o contrato social, cartão CNPJ, abrir uma solicitação, enfim, muito bacana isso. Temos um sistema voltado para a gestão do sistema de gestão da qualidade, já dentro das normas da ISO, né? Então ali você faz todos os registros. Temos um outro sistema próprio também, que trabalha a questão do acompanhamento e controle do planejamento estratégico, além de uma série, né, Alexandre? Alexandre chegou a mencionar uma série de fornecedores homologados e parcerias com descontos fantásticos, né? Fantástico, fantástico. Então, é muita coisa bacana, né? Aquele que
quiser conhecer um pouquinho mais, não deixe de entrar no nosso site www.ntwfranquiacontábil.com.br, nos siga nas redes sociais, deixe seus dados, a gente faz um contato, a gente faz uma apresentação, a gente te explica um pouco mais detalhado aqui, o tempo nosso já mais que esgotou, né? Tudo que a gente pode lhe oferecer, tudo que a gente tem para entregar, para te ajudar na realização do seu sonho, né? Na realização dos seus objetivos enquanto empresário contábil. Alexandre, nosso tempo está estouradaço, né? O nosso compromisso é sempre tentar fazer uma live em no máximo 1 hora. A gente passou aqui alguns minutos, mas o papo é muito bom, é sempre muito prazeroso te ouvir, é sempre muito bacana, muito inspirador ver a sua trajetória, a sua expansão, né? Isso nos enche de orgulho, né? E não tem como não agradecer a confiança, o estar junto por esses 3 anos. Te agradeço, Alexandre, pela participação, pela sua disponibilidade, valeu demais da conta, demais. E antes de encerrar, te abro aí para você fazer as suas considerações finais também, enfim. Obrigado, Nathaniel. Eu que agradeço, tá, a NTW por tudo que ela tem feito na minha vida profissional ao longo desses anos. Realmente foi uma parceria que casou muito bem, né, em todos os sentidos, como a gente demonstrou nas apresentações aí anteriores. Queria me colocar à disposição. Se alguém que no futuro ou esteja agora assistindo essa live que queira entrar em contato comigo, é só entrar no site da NTW. Lá tem todas as franquias, os franqueados do Brasil, né? Só clicar lá no Rio de Janeiro, NTW Teresópolis, tem todos os meus contatos lá, telefone, e-mail, e eu fico à disposição. Se alguém quiser também marcar para vir aqui a Teresópolis, fazer uma visita na minha unidade, fazer um benchmark aqui, fico à disposição. E, mais uma vez, obrigado pela confiança da NTW e pelo convite, estou sempre à disposição. Bacana, Alexandre, obrigado pela participação. E lembrando, pessoal, a NTW hoje a maior franquia de escritórios contábeis do Brasil. NTW é uma franquia somente de contadores, a gente tem um respeito muito grande à classe contábil, o nosso compromisso é com a classe contábil, o nosso foco é ajudar no desenvolvimento do profissional contábil. Temos os vários conselhos de contabilidade estadual como parceiro, a gente sempre está junto em vários eventos, e temos unidades em cidades de todos os tamanhos. Cabe NTW em cidade de todos os portes, de todos os locais do Brasil. Né? Nós temos unidades que foram unidades de conversão em escritórios maiores, e nós temos também, como o Alexandre citou, os IET franqueados que partiram do zero absoluto, e, poxa, IET um grande orgulho, em 3 anos, 3 unidades. Então, o NTW é isso, né? É uma rede colaborativa, onde uns se importam com os outros, né? Onde cada um vibra com o crescimento do outro, onde a gente está junto para apoiar cada um dos nossos colegas no seu desenvolvimento, na realização do seu sonho. NTW cada vez maior, NTW cada vez crescendo mais, e com esse propósito, né, de levar para o profissional contábil uma postura empreendedora, levar para o profissional contábil condições para que ele se realize na sua profissão. Pessoal, eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo, pela disponibilidade, é sempre um prazer participar de momentos como esse, e não deixe de visitar os nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Marque lá no YouTube, né? Se inscreva lá no nosso canal para ser notificado das nossas lives, nos siga no Instagram, no Facebook, conheça todas as novidades. Será sempre um prazer poder estar conversando com cada um de vocês, estar recebendo cada um de vocês. Obrigado, pessoal, um grande abraço, até mais, se cuidem aí, está pertinho do fim dessa confusão toda
do Covid. Em breve a gente vai poder voltar a viver da forma que a gente gosta, né? Que o latino gosta, que é abraçando, encontrando presencialmente, enfim, passando o calor humano que para a gente é muito importante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Alexandre, mais uma vez. Valeu, obrigado. Pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.